Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus vai dizer para nós que precisamos escutá-lo. O que ele tem a nos dizer? Por isso que é preciso escutar com muita atenção. O que vai nos acontecer, o que está acontecendo conosco no mundo, tem repercussão no céu também. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, neste período de Quaresma, rumo à Páscoa, a alegria eterna, a força indizível que nasce do amor de Jesus para conosco, que deu a sua vida por nós, hoje nós lembramos nesta caminhada em que nós vamos refletindo sobre a nossa vida temporal, mas não sozinhos. A nossa vida temporal está envolvida pelas relações humanas. Então, nesta vida, nós teremos condições de realmente ganhar o pão de cada dia, de buscar o sustento para fazer com que haja dignidade, vida próspera para os familiares, os parentes. Mas aí Jesus diz algo muito interessante. Coloca 2 figuras no Evangelho, o pobre e o rico. Jesus condena o rico e eleva o pobre. Jesus apenas acolhe o pobre e deixa o rico de lado, abandona o rico. Nada disso, de forma nenhuma. Interpretação enganosa. O que Jesus diz que todos nós temos condições de viver bem nessa vida. Ele não está indo contra os ricos, está dizendo que aquele que tem condições deve também olhar a sua realidade ao redor. Aqueles que realmente não têm condições, para que possam estender o braço e ajudá-los. Ajudar, para que eles possam, com essa ajuda, ir se mantendo e também poder continuar o seu caminho. Jesus fala do rico e do pobre. Só que o rico do Evangelho, ele não olhava o que estava acontecendo ao seu redor. Pelo contrário, ele se fechava cada vez mais em festas, em situações que iam gozando a vida a partir da sua riqueza, com os amigos, aqueles mais próximos, e esquecia que de fato a vida não está só fechada nesse ciclo, mas ela é aberta. E quando a vida está aberta, nós enxergamos muito mais, além daquilo que nos circunda. Por isso que Jesus diz que ele tinha condições de ver aquele pobre lá. Tanto é que ele o conheceu depois, quando estava ao lado de Abraão, quando ele viu Abraão e Lázaro ao seu lado. Ele tinha conhecimento dessa realidade. O que Jesus está dizendo? Que a decisão vai ser nossa.
Nós temos condições de um ajudar os outros. Claro que uns vão ter mais facilidade, vão ter mais habilidade, vão ter mais poder ir adiante, mas o discernimento é dado para todos. E nesse momento aqui Jesus fala que com ele há uma abertura de mente muito maior, há uma abertura de coração maior. Aqueles que o escutam, todos nós que escutamos a Jesus, temos essa visão além da nossa visão humana, porque enxergamos com o próprio Jesus a ação que está do nosso lado, aquilo que está acontecendo do nosso lado. Não é maravilhoso? Por isso que disse Jesus no final do Evangelho, na boca de Abraão, diz: ora, se não escutaram a lei, os profetas, nem Moisés, como é que vão escutar agora os mortos? Nem escutarão os mortos. Aí, como diz aqui, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus está falando dele. Jesus está dizendo, quando ele ressuscitar, aqueles que não escutaram, aqueles que estão fechados em si, não vão acreditar nele, não vão acreditar na sua ressurreição. Vejam, queridos irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai, crê no Filho amado, no Filho e no Espírito santificador, na Trindade Santa. Por isso que hoje é importantíssimo esse Evangelho, para nos ajudar a caminhar muito nessa realidade. Sejamos ricos, ricos de material, bens materiais e ricos de espiritualidade, para ajudarmos uns aos outros, para sermos pobres em espírito com o próprio Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.